Olá, trabalhadores da luz, olá todos os irmãos, seguidores e amigos. Bom, eu venho aqui fazer um vídeo falando sobre uma experiência espiritual que eu vivenciei no final de semana retrasado. Isso porque eu falo muito aqui, né? Eu falo, expresso sobre as questões do tarô, sobre a força do tarô, sobre toda a energia, sobre tudo aquilo que o tarô vem nos trazendo e auxiliando. E claro, dentro do meu trabalho, dentro da minha profissão, sou taróloga há quase 30 anos, e aí eu venho falar sobre esses assuntos. Outros também que envolvem toda a minha prática como dirigente de uma casa universalista, onde a matriz é a Umbanda. Isso aqui também vai ter muitos conteúdos falando sobre isso. Agora, essa experiência que eu vou contar para vocês é porque muitas pessoas estão me pedindo, né? Eu fiz um resumo em outros perfis, em outras redes, muito pequeno o resumo, e transmitindo isso para as pessoas de uma forma mais restrita. É, e existe aí uma série de perguntas e pessoas pedindo para que eu faça um vídeo mais longo para falar com detalhes o que eu vivenciei espiritualmente desdobrada, porque eu tenho esses desdobramentos. Não é um desdobramento lúcido, que seria um desdobramento acordado, né? A desconexão do teu espírito acordado do teu corpo. Eu tenho um desdobramento durante o sono. E aí, na semana retrasada, nós tivemos o trabalho de cura, eu trabalhei a manhã toda, quando foi à tarde, eu fui para Muriqui com um médium da minha casa e a esposa que me convidaram para passar um final de semana com eles. E nós fomos, nos divertimos a parte da tarde, a parte da noite, que a gente foi nos barzinhos de lá, ouvir música ao vivo e foi maravilhoso, quer dizer, eu estava bem descontraída. E aí, voltamos para casa, tomamos um café, batemos um papo. Depois foi todo mundo dormir. E eu apaguei. Virei pro canto e apaguei. Acordei no local, assim, onde a atmosfera é muito boa, muito, assim, leve. Não sentia nem calor nem frio, tá? E o lugar era lindo, lindo. É lindo. E nesse lugar eu tive contato com um amigo que desencarnou há 1 ano e 5 meses. E eu fiquei impressionada, porque esse amigo ele estava muito bem mesmo. E o semblante sereno e feliz. E ele estava com 4 pessoas, 4 espíritos irmãos acompanhando ele e outros mentores. E aí ele disse assim para mim: Cris, eu preciso que você transmita uma mensagem para minha família. Eu preciso que você passe uma mensagem para minha família, é, sobre como eu estou, sobre o que eu estou vivendo, enfim. Aí eu disse para ele, mas você sabe que eu tô passeando, né? Eu vim me distrair, eu tô em Muriqui, passeando para me descontrair e tal. Ele falou, não, eu sei que você tá em passeio e tudo, mas nesse momento você tá dormindo, seu corpo físico tá dormindo. Ele falou nessas palavras, tá, gente? Seu corpo físico tá dormindo e a sua consciência, a sua mente e o seu espírito estão aqui comigo. Bom, eu posso transmitir a mensagem? Eu falei, sim, pode. E ele falou assim, o que eu quero é que você reúna eles, tá? A minha esposa e os meus filhos e passem uma mensagem para cada um. Para cada um eu vou mandar uma mensagem. E assim foi. Ele mandou. E essas mensagens são muito detalhadas e têm um contexto muito pessoal de cada um. E foi muito impactante para mim, porque são coisas que eu não sabia, principalmente em relação a ele com a condição da esposa hoje. E nós conversamos, eu levei mais ou menos quase uma semana para contar para a família, para conversar com a família, mas conversamos e tudo, e ela me revelou que estava tudo correto. Exatamente como ele falava antes de desencarnar, exatamente o que ele falava antes de desencarnar e o que ela está vivenciando hoje. Ele foi certeiro. Enfim, o que eu vim falar com vocês foi que ele não só deu essa mensagem para a família, como ele disse para mim o seguinte: olha, eu fui autorizado a transmitir a mensagem se eu também falasse para você sobre como é o reencarne daqui.
para a Terra, para a terceira dimensão. Gente, eu fiquei assim, estatelada, né? Estatelada, eu fiquei bem, caramba, eu vou ter autorização? Ele, não, é para você passar, é para você transmitir. Bom, a primeira mensagem foi em relação a isso. Avisa o meu filho mais velho, ele teve uma filhinha, que eu acho que ela está com um mês, né, mais ou menos um mês, e avisa ele que antes dela reencarnar eu já a conhecia e ela passou por mim. Eu já a conhecia há muito tempo, no caso, esse meu amigo que está desencarnado. E eu pedi para ficar com 4 dias com ela antes dela reencarnar. Eu pedi autorização para poder, né, encontrar com ela antes dela reencarnar. E por merecimento, e olha que ele não tinha nenhuma vertente religiosa, tá? Ele seguia uma linha de conhecimento, mas sem vertente nenhuma religiosa. Eu tive a autorização para estar com ela há 4 dias. E nesses 4 dias nós conversamos, ela foi preparada para reencarnar, eu assisti toda a preparação e eu vou te passar, tanto na tua tela mental como me comunicando. E aí ele foi me contando e aquilo foi aparecendo como uma tela mental. Esses 4 dias ela foi preparada dentro de um tubo. É uma câmara, tá? Mas imagine um tubo gigantesco, tá? Onde você entra, aqui na frente é transparente e aqui atrás é tudo branco. E ela foi preparada dentro desse tubo. Não só ela, como vários espíritos entravam dentro desse tubo para a preparação. Talvez seja para adentrar num corpo físico, né? O que é muito interessante para a gente. Para poder adentrar dentro desse corpo físico. E nesse processo de ensino, de auxílio, de orientação para ela, quando foi o 4º dia, eles falaram, é hoje que ela vai reencarnar com outros vários espíritos. Tá? Nesse processo dos 4 dias, eles conversaram bastante. E aí, um pouco antes dela reencarnar, eles falaram, olha, ela vai agora entrar dentro desse tubo, nós precisamos que ela entre, porque nós vamos agora tirar as camadas de memória. E aí, nisso, ela entrou no tubo com outros espíritos e cada fase, ela já era uma senhora, tá? Ela é uma senhora, né? No caso, ela era uma senhora. Em cada fase da vida dela, da idade, né? A idade adulta, a idade de adolescente, a idade de criança, a idade bebê. Para cada fase foi retirado as memórias. E eu vi nitidamente, sabe? Foi deixado as memórias ali, guardadas, né? Foi retirando. Até que ela virou um bebezinho. E aí eles falaram, você vai ter 5 minutos para segurar ela. E ele falou o nome dela, tá, gente? Ele falava o tempo todo o nome dela. Não vou dizer aqui, né? Não tem graça isso. É até uma privacidade da família. Mas ele o tempo todo falava o nome dela. E aí deram no colo dele, ele ficou com ela 5 minutos e veio uma mentora e disse, olha, ela já está no momento de reencarnar. Pegaram ela e botaram nesse tubo. Esse tubo, ele ficou como um raio. Por dentro dele foi como um raio e ele desceu, tá? Numa esfera diante de um raio que desapareceu. E eu achei assim aquilo incrível. E eu me aconselhei com um amigo para poder conversar, né? Ver se eu transmitia isso ou não. E esse amigo, conversei ontem com esse amigo, que ele que me deu toda a direção. Ele abriu todo um leque de estudo para mim. Eu tenho muita gratidão por ele, pela família dele, porque ele abriu todo esse leque de estudo para mim, de pesquisa, porque antes eu desdobrava, eu tinha os desdobramentos, as informações, mas eu não tinha nenhum conhecimento, nem como buscar estudo. E ele abriu esse leque para mim. E eu conversei com ele falou, transmite isso sim, passa para as pessoas, algumas pessoas, né, a grande maioria precisa saber disso, precisa entender esse processo. Conta, vai lá, né? As pessoas estão perguntando, passa isso para as pessoas.
que vai ser muito interessante. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Como está nos ajudando, né? Até porque a gente está no processo dessa terceira 3D e 5D, terceira dimensão e quinta dimensão. O planeta ele já está, né, dando seu salto aí avançado para a quinta dimensão ou sexta dimensão. E a gente está tentando acompanhar esse processo de sair da 3D, que é toda a questão física, toda a questão material, para entrar na quinta dimensão, para a gente poder entender, né, mais internamente, espiritualmente, ter um amor fraterno maior por um todo, né? É isso que está acontecendo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou um pouco rouca já há um tempo, né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. É esse relato que eu queria fazer para vocês e que eu possa, né, ajudar vocês da melhor maneira possível relatando tudo isso. Curtam aí o canal, compartilhem, dê o like, tá bom? Vocês vão me ajudar bastante. Beijos de luz para todos.